O Gão falou, né, que tinha que ser mais convincente, que tinha que falar e tal. Quero ver o que o Gão vai falar agora do time dele, que está proibido de falar. Embaçou, irmão. Silêncio. A partir de agora, no Cruzeiro, é assim. Devido a essa sequência péssima de resultados, uma pressão muito forte que recai sobre todos aqui no Cruzeiro, principalmente os jogadores que são os principais responsáveis pelos jogos, evidentemente. Após a partida contra o Santos, a diretoria e a comissão técnica estiveram reunidas e decidiram que a gente vai preservar os jogadores de qualquer tipo de entrevista. O problema é que quem colocou o time nessa situação foram os próprios jogadores. E na hora das explicações, nada de respostas. É uma decisão tomada pelo clube, então não haverá resposta por parte dos jogadores, porque se responderem para você, todos aqui vão querer também formular outras perguntas e torna-se sem efeito a decisão que foi tomada. E adivinha como os cruzeirenses receberam essa notícia? Até mesmo os mais otimistas, olha só. O meu intuito agora é o seguinte, cara, eu acho que chegou na fase final, como se fosse uma Libertadores para nós. Então eu nem vim aqui para protestar mais não. Agora, com essa notícia ainda piorou mais ainda. Acho que a pressão em cima dele já tá demais, concorda? Então acho que não adianta mais a gente ficar martelando uma coisa que não tá dando certo. A gente esperava uma palavra dos jogadores pedindo pra gente com nossa colaboração, ir lá no estádio e tudo. Aí agora cancela a palavra, fica meio difícil acreditar, confiar. Esperava muito uma palavra, né? Tipo, os jogadores falar com a gente, dar uma entrevista coletiva, a imprensa, passar um pouco de confiança, mostrar que tá querendo vitória. Mas também explicar o quê com esse futebol que dá literalmente sono. Literalmente sono. Bom, em alguns está dando sono, em outros... Tá dando raiva. Raiva, vontade de socar a mesa, né? O Gão. Sim. Lei do silêncio. O que você achou? O Fernando Bittencourt aqui, por exemplo, disse que queria ouvir o diretor Sérgio Ronaldo. Na verdade, o Sérgio Ronaldo já deixou o clube, né? O Alisson Souza está dizendo aqui, tem que parar de falar e jogar. O Cirlei Rodrigues achou normal. O Saulo, novo método revolucionário para fazer jogador de futebol jogar bola. Será que esse termo que agora colocaram a lei do silêncio, colocaram a lei do silêncio aí, será que vai ser menos blá 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 e mais futebol? Segunda medida, né, tinha que ter falado o seguinte, não é pela pressão que os jogadores estão recebendo, é pelas bobagens que estão sendo faladas por eles, em muitos lugares, em muitas entrevistas, por aí. Muita bobagem está sendo falada e em campo não tem rendimento de absolutamente nada. A torcida está cansada também de ficar ouvindo esse tipo de coisa. Se for para falar também e não falar absolutamente nada e também não resolver em campo, também não tem nem por que vir a público a falar. Evidentemente que a gente queria explicação, né? Os jogadores são muito bem pagos para isso, para poder vir e falar, né? Foi o que o Pedro falou, falta às vezes uma orientação também de alguém para eles poderem usar melhor as redes sociais, né? Usar melhor a imagem deles em muitas questões aí e tal. Aí eu fico perguntando, assim, beleza, silenciou, calou, blindou, né? E quem vai tirar a gente dessa situação aí? São esses mesmos jogadores. E o que eu tenho visto pelas redes sociais, Leopoldo Siqueira? Tenho visto que antigos ídolos têm sido convocados para convocar a torcida para ir para o estádio. Já vi o Paulinho McLaren, já vi o Roberto Gaúcho, já vi Marcelo Ramos, Alex, o Talento Azul, Nonato. Convocados todos por eles. Quem? Convocados pelos torcedores para que façam mensagens, para que muitos torcedores vá a campo e possam apoiar esse time. Essa torcida nunca deixou de apoiar. Eu já vi em momentos tenebrosos, terríveis da história do Cruzeiro, em que a torcida abraçou, cantou, empurrou e não deixou esse time cair. A minha convocação é diferente. A minha convocação é para você, jogador. Você, jogador. Por que você não vem a campo? Por que você não coloca o sangue dentro de campo? Por que você não honra esse manto sagrado? Por que você não faz valer a história do Cruzeiro Esporte Clube, do gigante Cruzeiro Esporte Clube, que sempre foi o terror dos grandes times desse país, que quando chegava em final, decidia, ganhava, trazia taça para Minas Gerais. Então a minha convocação é para você, porque a torcida, essa já faz a parte dela muito bem feita. Muito obrigado. Agora eu acho estranho o seguinte, o cara ganha 700 mil, 1 milhão, ganha para isso. E ele ganha isso porque ele fala, porque ele aparece, mostra o patrocinador e ele traz essa grana. Agora, à medida que o cara não fala mais, ele já está deixando de fazer uma parte dele. Porque ele tem que dar essa satisfação para a torcida em qualquer situação. Porque quando ganhou a Copa do Brasil, Thiago Neves, não quem mais quem, Fred, cheio de gracinha.
Agora que tá mal, ninguém fala nada. Eu acho isso absurdo. É o que está dizendo aqui o Paulo Soares no Twitter. Fácil aparecer quando tudo está bom, mas na hora de dar a cara para bater eles somem. Esses jogadores devem explicação, pois foram eles que colocaram o Cruzeiro nessa situação, diz o Paulo. O Guilherme Silva diz aqui, na hora de arrotar caviar, tem gente saindo pela culatra. Na hora de ter responsabilidade da explicação, fecham a matraca. Agora, Hugão, o que acontece? O diretor de comunicação, né, o Valdir Barbosa, explicou ali qual foi a medida e o porquê. O Abel vai continuar falando, Certo. dando entrevista. Perfeito. Naquela sonolência toda. E também quando fala também pela Naquela preguiça. Naquela falta também Toma umas que decisões- tem que explicar. E toma umas decisões ótimas em campo. Rapidinho. Ó, não estou incluindo nessa barca que eu falei de jogadores aqui, não estou incluindo o Fábio, não estou incluindo o Orihuela, nem Fabrício Bruno, nem Kaká e nem Henrique, muito menos o Ederson. Esses eu não estou incluindo. O resto, vai todo mundo no mesmo buraco. Quem mais que vai poder ainda continuar falando? O novo gestor, Zezé Perrella, Ele sumiu também, para né? falar que está dormindo à base de Lexotan. Também não fala Também nada não com a acrescenta Grega. nada. A hora que ele tinha que falar foi no dia que apareceu a reportagem da outra emissora. No dia que apareceu a reportagem, no dia seguinte ele tinha que ter tomado uma medida. Aí enrolou. E agora teve gente que falou comigo na época o seguinte, quando eu critiquei ele, quando ele voltou e tomou a decisão, falando assim, Hugão, respeita a decisão do Perrella e não sei o que mais. Amigão, foi um acordão, velho. Não mudou nada dentro do Cruzeiro, não mudou absolutamente nada dentro do Cruzeiro. Medidas drásticas tinham que ser tomadas e ele não tomou essas medidas. Pois bem, aí ó, na reportagem do Vitor a gente viu o apoio total, o torcedor que colocou aqui fé, se pintou todo de azul e branco. Daqui a pouco a gente vai ver que houve pichação. Tem gente que dá apoio, tem gente que faz protesto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, os jogadores estão com a boca fechada, mas a tramela continua na bancada. Tem que sacar o Fluminense, tem que torcer muito pro CSA, tem que ser CSA desde pequenininho. E muita gente falava comigo assim, ó, não, vamos focar na Libertadores, vamos focar na Copa do Brasil. Gente, esse elenco é muito caro e esses caras têm que mostrar valor em todas as competições. Eu falava isso aqui no início, Agora o sufoco que tá aí, ó, por causa de pontos que foram perdidos lá atrás e do time que não consegue recuperar agora. Eu falava isso. Pois bem, então... Você secou o Fluminense? Como é que você fez? Você fez lá um santuário? Você botou pó de arroz? Não, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte, eu peguei meu WhatsApp, mandei o WhatsApp pro meu médico, né, meu cardiologista, doutor Bruno Sato. Falei, doutor Bruno Sato, ó, essa semana arruma uma agendinha pra mim aí, porque eu tô precisando visitar, porque ontem na hora que eu tava vendo o jogo, me deu uns negócios, sabe, umas pontadas, assim, sabe? Eu falava,